Bom dia, bom dia, bom dia, casais. Bom dia, casais, bom dia. Hoje é dia 16 de outubro, numa sexta-feira. Tá meio friozinho hoje, tá nublado, chovendo, mas mesmo assim é o dia que o Senhor nos deu. Como a gente costuma brincar aqui, sextou, mais um dia que tá para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Bom dia, bom dia. O tema de hoje é expondo o erro para edificar alguém. A gente, só para fazer uma recapitalização, a gente pegou esses últimos dias, né, Elaine, e falou sobre repreensão. A repreensão foi muito importante, que nos ensinou várias coisas, vários entendimentos que a gente precisa ter no relacionamento. Entender que a repreensão feita em amor é para edificar, é para ensinar. E aí essa semana, esses próximos 7 dias, a gente vai começar um tema relacionado à correção, né? Isso mesmo. A palavra de Deus, ela nos corrige. Quem aqui gosta de correção? Bom, às vezes a gente não gosta, mas a correção é necessária. O Senhor precisa, muitas vezes, através do nosso cônjuge, através da palavra de Deus. Ele precisa nos corrigir muitas vezes, mesmo nós não gostando, mesmo a gente achando que não precisa ser corrigido. Verdade. Mas antes... Vamos orar? Vamos começar com a oração, né? Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor neste momento, Senhor, nos traga o seu entendimento, se alimenta da sua palavra, que possamos, Senhor, entender que a sua correção muitas vezes a sua correção é feita em amor, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, aquele propósito que o Senhor tem na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos entender, Senhor, e aceitar essa correção. Que o Senhor esteja presente na nossa vida, de hoje para sempre, que assim seja. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, vamos ler novamente o versículo, né? O versículo hoje é Provérbios 15, 32, e fala assim: quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Né? Provérbios, como sempre, vem a nos ensinar, vem a nos mostrar a ter sabedoria, né, filho? A ter conhecimento da palavra, a saber aquilo que Deus quer para a nossa vida. E aqui ele fala que quem rejeita prejudica a si mesmo, né? Quem não aceita se prejudica, atrapalha, e isso dentro do relacionamento atrapalha o relacionamento, atrapalha a nossa vida. Mas quem aceita é um sábio, busca o conhecimento e sabedoria. Ele é mais inteligente, posso dizer assim, né, filho? Sim, a correção de Deus é você ter entranhado dentro de você o caráter de Deus. Quando você tem o caráter de Deus, você precisa muitas vezes ser corrigido, porque quando você tem o caráter de Deus, você não fica simplesmente cometendo pecado, né? Quando você tem o caráter de Deus, você não vai simplesmente pecar. O pecado, ele traz a morte. O pecado, ele não traz vida. E no relacionamento, se você constantemente fica cometendo, você continua cometendo os mesmos erros, continua fazendo as mesmas coisas. Muitas vezes você tem que... o seu cônjuge é usado por Deus para que haja correção. Verdade. Às vezes a gente não aceita. Às vezes, sabe, a gente às vezes é meio aquela criança mimada que não aceita uma correção. Mas o próprio Deus quer que Ele criou os seus mandamentos, né? Ele fez os mandamentos para que nós cumpríssemos aquilo que está na palavra. Então, o que o Senhor fala? Ele fala para não matar, Ele fala para não roubar,
Ele dá todo o ensinamento. A Bíblia é para isso, para nos ensinar, a nos ensinar como ser homem e mulher de Deus. A Bíblia, ela nos ensina a ser pais misericordiosos, pais que Deus colocou uma bênção na nossa vida, que são nossos filhos, nos deu de presente para que nós cuidemos deles. A Bíblia nos ensina a todo momento como ser um verdadeiro cristão. A Bíblia nos ensina a ser um bom filho. A Bíblia, ela tem como nós estamos aprendendo todos esses dias, que é através da palavra de Deus que nós vemos aprender a cada momento a ser verdadeiro cristão. Deus nos ensina, Deus nos dá a correção para que nós possamos ser aquela pessoa que Ele tanto quer que nós sejamos. Amém? Amém. Fica bem importante nisso que a Elaine falou, e que ela fala com muita sabedoria, é justamente essa questão do a gente entender o propósito de Deus na correção dele. Muitas vezes ele vai sussurrar essa correção, esse falar com ele vai ser bem sucinto, bem calmo, bem brando, ele vai falar isso de forma bem amorosa. Mas muitas vezes ele vai se fazer ouvir, ele vai praticamente gritar, falando assim: você está errando, você está falhando. E aí o que cabe a nós a entender? A entender que muitas vezes Deus deixou nos seus mandamentos, nas suas escrituras, aquela correção. Não é porque ele é um Deus autoritário, porque ele está mandando você fazer, porque ele tá mandando você, não faça isso, não faça aquilo outro. Ele simplesmente está te fazendo para que você não sofra as consequências. Não sofra as consequências daquilo que você, dos seus erros, vamos dizer assim. Vamos usar como exemplo. Quando Deus fala lá na Bíblia, que ele fala assim: não roubarás, não matarás, essas coisas assim. O que ele está falando? Não é só para você não fazer, lógico, você não tem que fazer, mas é que você não faça, porque se você fizer, você vai sofrer as consequências, você vai ter que pagar por isso que você fez. Então, o que é melhor? É você evitar, né? Evitar que você cometa um erro para que você não pague por esse erro, ou você simplesmente falar assim: por que eu não tenho que fazer? Você não entendeu por que você tem que fazer. E é isso que é a correção. A correção muitas vezes é isso. Já que muitas vezes você pode fazer, você fez errado, por exemplo, que nem a Elaine falou, a gente não pode ficar cometendo os mesmos erros, a gente não pode cometer. Eu não posso ser grosseiro com ela, eu não posso falhar com ela, eu não posso errar com ela. Por quê? Porque eu vou ser corrigido, entendeu? E essa correção muitas vezes é o resultado do erro. Então, como eu posso ser corrigido em amor? Elaine pode falar assim: Anderson, se você não falar comigo direito, a gente não vai entrar em contenda, a gente não vai entrar porque eu não gosto da maneira como você fala comigo. Ou você, por exemplo, eu gostaria que você fosse mais amoroso, eu gostaria que você fizesse isso para mim, ou isso desse jeito, ou desse outro, né? Dentro do relacionamento dos casais, a gente precisa entender isso, que a gente seja corrigido muitas vezes antes de acontecer, para que a gente seja corrigido no amor. Falou: não faça porque a consequência vai ser pior, né? É aquele negócio que a gente fala muitas vezes para criança: não põe o dedo na tomada, não mexe com isso, não mexe com aquilo, porque senão você vai se machucar, alguma coisa do tipo. Se ela entender que aquela correção, aquela repreensão, né, também é isso, ela vem antes de cometer o erro, ela não comete. Agora, se ela cometer, ela sabe que ela está sendo corrigida com as consequências, né, Fê? Isso mesmo. E Deus, Ele não só prometeu bênçãos. Às vezes o cristão tem a ilusão: mas eu sou crente, então eu não vou passar por dificuldade. Verdade. Deus não prometeu, Ele falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu sei que muitas vezes é difícil, eu sei que muitas vezes dói, às vezes é uma dor que você não sabe o porquê.
Fala, Senhor, eu não estou aguentando mais. Mas o Senhor, Ele prometeu também que nós teríamos as bênçãos dEle, mas nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Sim. Não somente no falar, mas nas atitudes, sabe? O Senhor, Ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Será se o Criador, Ele é arrogante? Será se o Criador, Ele é autossuficiente? Que Ele acha que Ele não precisa de uma correção? É isso que nós temos que entender, que muitas vezes o Senhor nos corrige em amor, mas também, muitas vezes, Ele fala, filho, você não está me ouvindo? Ele vem com... muitas vezes Ele usa o grito para você escutar, porque nós somos arrogantes, a gente se acha perfeito. Muitas vezes a gente escuta um elogio, a gente já se infla. E aí é aí que o pecado vem. Que você cai. É aí que você cai. O Senhor, Ele nos corrige em amor. Por isso os mandamentos, Ele quer que nós sejamos filhos, mas filhos verdadeiros, filhos perfeitos. Ele não quer que a gente viva em sofrimento. Ele não quer que a gente viva em sofrimento. Mas às vezes o sofrimento é necessário para que você venha no entendimento e perceba que você está no caminho errado. Você está errando. É verdade. E aí, por isso os mandamentos do Senhor, por isso a palavra de Deus, por isso que nós temos, e aí eu continuo, ore. Busque, porque muitas vezes, às vezes você está buscando em oração, às vezes você está jejuando, às vezes você está ali na presença, mas muitas vezes você cai. Muitas vezes não é daquela forma, e o Senhor vai vir e te consertar. Ele vai usar às vezes até o seu cônjuge para vir e consertar você. É verdade, isso é mais do que verdade. A gente muitas vezes, né filho, a gente é corrigido no dia a dia pro nosso cônjuge, porque o nosso cônjuge é o nosso próximo, é quem está do nosso lado. E se você não aceitar essa correção, você não aceitar a correção de quem está do seu lado, de quem já jurou amor por você, para quem você ama, se você não aceitar a correção dessa pessoa, você vai aceitar a correção de quem? Né? Se a gente não aceitar a correção de Deus, a gente vai aceitar a correção de quem? Sabe, você não aceitar a correção dentro do seu relacionamento, isso é uma tragédia anunciada no seu casamento. Verdade. Sabe, você não vai avançar, porque a pessoa que rejeita a correção, muitas vezes ela não tem os olhos abertos para aquilo que ela está fazendo de errado. Então ela não entende que ela está pecando muitas vezes. Entendeu? Ela é egoísta, ela é que nem a Elaine falou, ela é autoritária, ela se acha o máximo, porque ela não aceita a correção. Mas assim, muitas vezes a gente fala que a gente aceita, tudo bem, desculpa, não vai se repetir de novo, mas aí você tem que ter o caráter de Deus, que é aquilo que a gente falou lá no começo, para poder você entender, bom, beleza, fui corrigido, errei, agora o que eu tenho que fazer é não errar de novo, né? Deus, Jesus, está escrito no Novo Testamento, aquela passagem que Jesus fala da prostituta, da adúltera, que o povo queria apedrejá-la. E ele chegou e falou, nenhum de vocês aqui, o primeiro que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, não ficou um. E a última coisa que ele disse a ela, foi assim, vá e não peques mais. Ali é a correção. Ali está a correção. Então, se você tem falhado com o seu cônjuge, se eu tenho falhado com a Elaine, se a Elaine tem falado comigo, cabe a nós a entender isso, a ser corrigidos em amor, agradecer em primeiro lugar, sabe? Aí você me pergunta, Anderson, eu vou ser repreendido, vou ser corrigido e eu ainda tenho que agradecer? Agradeça porque você tem alguém que te ama e que está falando para você, meu amigo, você está errado, minha amiga, você está falhando. Então agradeça porque você tem essa pessoa, agradeça porque Deus colocou alguém na sua vida. Quantas pessoas no mundo cometeram falhas, cometeram pecados, sabe, pagaram muitas vezes com a vida, porque erraram.
e sabe, muitas vezes tinham oportunidade de serem corrigidas e não foram corrigidas ou não aceitaram a correção. Então cabe a nós a entender isso nesse dia de hoje, aqui assim, sejamos corrigidos, entendamos essa correção, não cometamos esse erro de novo, não voltamos a falhar sobre esse mesmo erro, porque como somos seres humanos, somos falhos, a gente vai errar. Mas assim, errar sobre a mesma questão é burrice. É burrice de quem está errando. E deixa cansada a pessoa que está te corrigindo. Porque ela fala, mais uma vez eu vou gastar minha saliva, mais uma vez eu vou gastar, sabe? Eu vou agir em amor, mas mais uma vez, sabe? Isso se torna cansativo. Isso não pode ficar acontecendo direto na sua vida. Isso é para você, isso é para mim, principalmente. Isso é para todos nós. E não é só dentro do relacionamento, é no dia a dia. Você acha que pequenos errinhos não vão te prejudicar no futuro? Vão, você vai sofrer as consequências, você vai ser corrigido como o mandamento fala, sabe? Não andar errado. Então Deus vai te corrigir nisso. Então se você ser corrigido antes de acontecer, você aprenda a não fazer antes de você fazer. Amém? Isso mesmo. E outra coisa, o casamento que não existe correção é uma tragédia. É uma tragédia anunciada. Nós anotamos aqui. Então, o casamento que não exige correção é uma tragédia anunciada. Se nós não temos a liberdade de corrigir o nosso cônjuge, mas corrija em amor, se nós não temos essa liberdade, vai existir uma complicação muito séria. Essa complicação vai gerar o pecado. E o pecado, ele gera a morte. Por isso que nós temos que estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Se você não tem essa sensibilidade, se você não tem essa intimidade com o seu cônjuge, a ponto de não poder corrigi-lo, se você não pode corrigir o seu cônjuge em amor, se você não tem essa possibilidade, essa intimidade, significa que isso é uma tragédia anunciada. Pense nisso. Vamos pedir para que o Espírito Santo traga clarificação na nossa mente. Vamos pedir para que o Espírito Santo ministre o nosso coração, ministre o coração do seu cônjuge, a ponto dele entender uma correção. Porque o Senhor vai usar você. Ele não vai usar o vizinho, não vai usar um amigo da empresa, não, ele vai usar você no momento certo para corrigir, muitas vezes, trazer uma correção ao seu cônjuge. Por isso que nós temos que estar atento e ter sabedoria. Por isso que nós temos que buscar a sabedoria de Deus. Porque na correria, às vezes a gente está tão corrido, é tão corrido as coisas, os afazeres de casa, o trabalho, os filhos, que a gente não tem um tempo sequer para pedir para que o Espírito Santo venha e ministre a sua vida, para que você, no momento certo, venha ministrar o seu cônjuge. Porque é necessário a correção. O Senhor precisa nos corrigir. O Senhor precisa nos corrigir, nós temos que estar com o coração pronto em aceitar uma correção. Amém. Amém? Isso é forte, viu? Estar com o coração pronto para aceitar uma correção. Isso é forte. Mas como é que a gente fica pronto com esse coração para aceitar isso? Quando o Espírito Santo está nele. É isso que mesmo. Permitamos que o Espírito Santo de Deus venha habitar os nossos corações, venha habitar em nossa vida, para que a gente esteja pronto tanto para repreender, como para corrigir, como ser repreendido, como ser corrigido, para amar, para perdoar, sabe? Para vencer todos esses obstáculos da vida. Amém? Não adianta nada se você fizer isso, mas fizer de uma forma agressiva. Nós temos que sempre falar em amor, falar em sabedoria. Por isso o Espírito Santo de Deus, eu sempre vou bater nessa tecla. Peça, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Porque muitas vezes a nossa carne, nós somos falhos.
Nós somos falhos, nós somos pecadores. Se o nosso eu não gosta de correção, o nosso eu não é perdoador. Por esse motivo, peça a clarificação do Espírito Santo de Deus. Peça a ministração do Espírito Santo de Deus. Que ele te incomode, né? Que ele comece a incomodar, para que o mandamento do Senhor se cumpra no seu relacionamento. Amém? Amém. Amém. Não deixe o orgulho, não deixe a arrogância, não deixe nada disso atrapalhar o trabalhar de Deus no seu relacionamento. Amém. Pai, te agradecemos porque desejas o que é melhor para mim. Amém. Glória a Deus. Como a gente já sabe, nosso Deus não é um Deus carrasco, é um Deus que castiga. Ele nos ama, Ele nos corrige. Todo pai que ama também corrige. O seu filho, isso mesmo. Amém. E a pergunta que fica é: o que você pode fazer hoje para dar a si mesmo e ao seu cônjuge a liberdade de corrigir um ao outro quando necessário? Amém. O que você pode fazer para você mudar isso que talvez vocês estejam vivendo? O que você pode fazer para melhorar a comunicação entre vocês e você dar essa liberdade de uma correção? Você tanto fazer em amor, como você aceitar em amor, né? Para que você seja ministrado primeiro dentro da sua casa. Muitas vezes a gente se preocupa muito em ministrar, em corrigir as pessoas fora, e apontar o dedo e dizer que isso e aquilo outro, mas a gente muitas vezes não aceita isso dentro do nosso lar. Então que possamos hoje ter o entendimento e discernimento da palavra de Deus, e que o Espírito Santo ministre na vida de cada um de nós, mostrando o tamanho do amor dele sobre nós. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Vamos estar fazendo uma oração? Agradecer por mais um devocional. Agradecer porque o Senhor, Ele é misericordioso e Ele nos corrige em amor. Amém. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais um devocional. Obrigada porque eu sei que o Senhor vem curar, eu sei que o Senhor vem libertar. Eu sei que através da Tua palavra, que é viva e eficaz, casais vão ser restaurados, famílias vão ser curadas. E que em nome de Jesus o Senhor possa entrar em cada lar neste momento e que o Senhor possa trazer a correção necessária, Pai. E que em nome de Jesus nós possamos aceitar essa correção e glorificar o Teu santo nome. E que em amor nós possamos abençoar a nossa família, que amor nós possamos entender o que o Senhor, é um Deus de paz, é um Deus de amor e é um Deus que corrige também. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez nós aprendemos através da Tua palavra que a correção é necessária para que haja entendimento da Tua palavra. Graças te dou, Deus, e eu glorifico o Teu santo nome, e que seja feita a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, glória a Deus. Até a garganta falhou. Toma água. Obrigada. Obrigado mais uma vez a todos que participaram aqui com a gente, Amém. A todos aqueles que vão assistir depois. A gente sempre fala, sempre deixa aqui um recado, transbordem na vida das pessoas, levem essa mensagem através de vocês mesmos para outros casais, outras famílias. Deixa Deus te usar, deixa Deus agir na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segunda-feira estamos de volta, né? Segunda-feira. Se Deus quiser, às 8h08 da manhã, Isso mais mesmo. um devocional continua, tanto no sábado quanto no domingo. Vai estar lá, descrito No bonitinho, feed. no feed. E que Deus faça desse dia de hoje o melhor dia da vida de vocês. Amém. Aproveitem a família que vocês têm, aproveitem aquilo que vocês têm, sejam gratos por tudo isso. E o que mais? É isso. Só isso, então tá bom. Em nome Muito de Jesus, obrigada. obrigado mais uma vez e fiquem com Deus, tá? Um beijo. Deus abençoe. Tchau.